Então vamos lá, gente. Qual é a melhor idade para fazer cirurgia plástica e qual é a cirurgia ideal para cada idade? Vamos falar tudo sobre isso depois da vinheta. Eu recebo todo tipo de paciente com dúvidas e vontades diferentes. E eu queria aqui resumir o que eu vejo mais e o que eu acho mais importante para aquela paciente, dependendo da faixa etária que ela está. Então vamos começar pela paciente até os 20 anos de idade, ou seja, aquela paciente mais jovem. Aí as cirurgias principais que nós encontramos são a redução de mama, é uma cirurgia essencial para aquela pessoa que tem uma mama muito grande, pesada. A gente faz a partir dos 14 anos de idade, porque tem paciente que a mama cresce tanto que ela não consegue nem fazer atividade física, sofre bullying, tem dor nas costas. Então é importante, ajuda na formação dela, a gente operar isso quanto antes. Essa é uma daquelas exceções à regra de cirurgias que a gente faz em menor de idade. Isso vai junto também com orelha de abano e alguns outros detalhes de outras cirurgias. Outra cirurgia excelente para essa faixa etária, quando já tem mais de 18 anos, é a prótese de recuperação rápida. Aqui não é só, claro, para paciente até 20, muitas vezes isso engloba as primeiras duas faixas etárias, até os 35, por aí, que é onde a gente coloca a prótese e não precisa retirar a pele. Essa é a cirurgia mais comum para aquela paciente que não teve filho ainda. Você vai conseguir utilizar uma pequena cicatriz na base da mama, sem precisar daqueles cortes, sem cicatrizes grandes. A gente insere essa prótese, o paciente no dia seguinte volta à rotina, pode já dirigir no dia seguinte, trabalhar no dia seguinte com a prótese, já com aquele resultado dos sonhos. Então uma cirurgia muito legal, muito rápida de recuperar, por conta das tecnologias que nós empregamos hoje em dia. Então também é uma das cirurgias mais modernas que nós temos. Agora nós vamos para uma outra faixa etária, paciente dos 20 aos 30, 35 ali, que é aquela pessoa que geralmente ainda é bem jovem, muitas vezes já virou mãe, e aí está querendo melhorar o corpo, mas numa época que ainda tem uma quantidade boa de colágeno. Aqui vamos dizer que é um meio termo. Metade das pacientes precisa só de uma lipoaspiração para poder ficar com um resultado incrível, mas aí no caso eu já aconselho utilizar a tecnologia, porque aquela pele já não tem aquela firmeza dos 20 anos, ainda tem muita firmeza, mas já perdeu um pouquinho, e aí a gente consegue tratar e deixar o resultado incrível. Algumas outras tiveram filhos, e aí vamos ter dois tipos de resultado. Aquela que teve filho e se cuidou muito durante a gestação e antes e depois, aí não costuma precisar de grandes reparos, geralmente é suficiente uma lipoaspiração e no máximo um fechamento de diástase, que muitas vezes a gente faz por robô, não precisa nem de corte, não precisa de cicatriz, não precisa de abdominoplastia, a gente faz o furinho da lipo, usa a cirurgia robótica para fechar essa diástase e dar o resultado para essa paciente. O outro tipo nessa idade é aquela paciente que não se cuidou tanto nessa gestação. E aí, por conta disso, ela ganhou muito peso, depois perde peso, ganha flacidez, e aí precisa de cirurgias de retirada de pele. Aí nós fazemos a mastopexia, nós fazemos a abdominoplastia, conseguimos com isso tratar, retirar a pele, geralmente fica um resultado sensacional. Essas são as pacientes que a gente mais vê no dia a dia no consultório. Eu diria que dos 25 aos 35 é a faixa etária na maioria das pacientes que buscam uma mummy makeover. Mas tem a segunda faixa etária muito prevalente, que é que vai ali dos 35 a mais ou menos os 50 anos. Também é a segunda faixa etária que a gente mais vê aqui no consultório. Essa é aquela paciente que geralmente já teve filhos e tem um pouco de flacidez. Raras exceções conseguimos tratar só com cirurgias robóticas ou de vídeo sem retirada de pele, mas a maioria acaba precisando de algum tipo de retirada, seja uma mini abdominoplastia, seja uma abdominoplastia maior. O que vai interferir é o quanto que essa paciente se cuidou. Nessa faixa etária, eu te dou uma recomendação essencial, que é a musculação. Você começa a perder o seu colágeno com essa idade, então a flacidez começa a aumentar. Se você não trabalhar essa musculatura, essa flacidez vai se instaurar, você vai parecer mais abatida, você vai parecer que está tudo um pouco mais mole, e isso não é legal de tratar com cirurgia plástica. Você pode tratar, mas você vai ganhar cortes em vários lugares. É muito melhor que você trate o que você precisa com a musculação e use a cirurgia plástica como um complemento. Aí é o momento que é mais importante as tecnologias. Essa faixa etária é que você não deve fazer uma cirurgia sem as tecnologias mais modernas, como o graft, que a gente já tinha intramuscular,
ou a tecnologia de retração de pele, como o Arboplasma, ou até o antigo Renuvium e várias outras. Então essas tecnologias vão ajudar no resultado da sua cirurgia. Ultrassom, como o Vaser, o Safer, o Vibrolip, tudo isso a gente costuma fazer junto para poder dar esse resultado. E aí, entramos na próxima faixa etária, que é a paciente ali dos 50 para frente, 50 aos 70 anos, que ainda é uma faixa etária que a gente vê muita gente fazendo cirurgia. Aqui a gente preserva mais a saúde na hora do procedimento. A gente tem que se preocupar muito que essa paciente tem que sair muito bem desse procedimento. E por conta disso, em alguns casos, quando ela não está muito bem de saúde, a gente diminui a cirurgia. Em vez de fazer uma cirurgia combinada com várias áreas, a gente faz uma área ou duas áreas, depois faz outra. Então diminui o procedimento para a gente ter mais segurança. Aqui é quando eu menos indico tecnologias de retração de pele. A pele não mostra tanto mais aquela resposta de retração. Tem paciente que quer, porque não quer ter corte de jeito nenhum, e a gente até faz, mas eu explico que eu não acho que vai ter o resultado mais incrível do mundo, mesmo que ela seja bem musculosa. Se não tiver musculatura, então aí nem adianta tentar. É melhor fazer só a retirada de pele mesmo. O melhor caminho aqui para não ter erro é retirada mesmo. Fazer a cicatriz, tirar o excesso de pele do lugar, seja braço, seja mama, seja coxa, seja barriga, onde tiver excesso de pele a gente retira. E outra vantagem é que quanto mais velho você fica, geralmente você inflama menos e por conta disso você tem uma cicatriz mais bonita. Então, embora precise de cortes maiores, a cicatriz costuma ficar mais delicada. E aí, é claro, a última faixa etária, que seria de 70 anos para frente, aí aqui vai depender casos individuais para a gente ver o que é importante. Contorno corporal vira muita exceção à regra, essa faixa etária é mais pálpebra, face, técnicas mais simples, cirurgias menores, cirurgias de recuperação mais rápida. É claro que isso não é uma geral para todo mundo, tem gente com 50 anos de idade que precisa de ajuda para subir uma escada e tem pessoas com 80 anos que conseguem ficar pulando e dando pirueta e fazendo tudo. Então depende muito de como sua saúde está e aí que entra a consulta. A gente tem que conversar na consulta, tem que te avaliar, tem que ver qual é o seu desejo para a gente ver qual é a melhor cirurgia para você. Agora lembre, a idade não é um impeditivo para realizar uma cirurgia. O que é condições de saúde. Então, independente da sua idade, se você quer fazer uma cirurgia plástica, o que você consegue fazer para te ajudar, para ter o melhor resultado, é se preparar. Se preparar com a sua alimentação, ter uma alimentação mais saudável, realizar atividades físicas, aumentar a quantidade de musculatura no seu corpo, que isso vai fazer o seu resultado ficar muito melhor. E aí, eu quero saber de vocês, qual é a sua faixa etária? Quantos anos você tem? Vamos ver a idade de quem está me seguindo aqui. Deixa nos comentários. E é claro, como sempre, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com quem se interessa por esse universo de cirurgia plástica e quer saber mais a fundo das informações. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.